O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prometeu se manifestar no próximo sábado sobre o posicionamento dele em relação ao relatório final da CPI da Covid. A comissão funcionou por 6 meses no Senado para apurar as responsabilidades pela condução da pandemia no Brasil. No documento, a CPI pediu indiciamento de 2 empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o convite para que Aras explique sobre as apurações feitas pela comissão. O pedido foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, que foi o vice-presidente da comissão. Chama a opinião agora de Amanda Klein. Oi, Kalina. Bom, acho que a gente tem que ouvir mesmo o posicionamento do Augusto Aras, né? Já se passaram, os senadores haviam trabalhado com esse prazo, mais ou menos, de 30 dias, para que o Procurador-Geral da República se posicionasse. Logo depois, que o relatório final da CPI foi apresentado, só o presidente Bolsonaro, por exemplo, tem um pedido de indiciamento por 9 crimes. Ele tinha aberto, né, o Augusto Aras mandou abrir um procedimento disciplinar, que é investigação, pré-investigação, para saber se havia indícios mínimos ali de autoria de crime para que você, de fato, abrisse uma investigação. E ele fez isso do presidente Bolsonaro, não só em relação ao presidente Bolsonaro, mas a acho que 3 investigados, salvo engano, enfim, todos os investigados ali, deputados, etc., que têm foro privilegiado. Mas isso não quer dizer que esse procedimento, de fato, vá para frente, muito pelo contrário, há mais de 90 processos desse tipo, né, esses procedimentos preliminares abertos contra várias autoridades do governo e dificilmente eles seguem adiante. Pelo contrário, o Augusto Aras tem sido um anteparo, um escudo que impede que as investigações cheguem ao presidente Bolsonaro, principalmente investigações relacionadas à pandemia. O presidente Bolsonaro conta com 2 importantes aliados, bem posicionados para que ele não seja alvo nem de um pedido de impeachment, e esse aliado, obviamente, me refiro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, nem a um pedido de investigação, de abertura de investigação de denúncia por crime comum, e aí ele tem como aliado o Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Então, acho muito difícil que qualquer investigação mais robusta siga adiante. O relatório final da CPI foi uma peça política importante sim, para a gente conhecer a história da pandemia, como foi tratada a pandemia pelo governo federal ao longo desses meses. Isso foi relatado com uma riqueza de detalhes, com muita minúcia, pelos senadores, um trabalho bem feito, e colocou o governo muito tempo contra as cordas, obrigou que o governo fosse atrás da vacina, providenciasse, oferecesse a vacina a toda a população, e hoje se a população está vacinada, não é por causa do governo, mas apesar do governo federal, essa demanda da população se consolidou, a realidade se impôs e o governo foi obrigado a mudar o discurso, que no começo era um discurso anti-vacina, para um discurso a favor da vacina, para que o governo buscasse a vacina e a gente pudesse finalmente começar a superar essa pandemia, que é a realidade do Brasil hoje. Mas, enfim, então esses são os próximos capítulos ainda que aguardamos aí depois do relatório final da CPI, mas vejo poucas possibilidades de que isso de fato siga adiante.